Salve, salve, excelência! Sexta-feira você já sabe que é dia de cidade cultural aqui na tela da TV Minas Brasil. E hoje eu recebo ele, gente, é administrador e empreendedor, o Maicon Freitas, que está em Paracatu há mais de 5 anos. Mike, seja bem-vindo aqui no Cidade Cultural da TV Minas Brasil. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço muito o convite e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, o nosso convidado de hoje é do interior de São Paulo, de Franca. E hoje o Maicon vai contar pra gente um pouquinho mais sobre meditação. Já ouviu falar? Sabe como faz? Como pratica? Vai aprender hoje aqui no Cidade Cultural. O Maicon antes dava, né, essa aula no seu estabelecimento, que por decorrência da pandemia, né, teve que fechar. E hoje eu vou perguntar a ele se vai abrir, né, e ele vai nos contar. Maicon, qual o conceito da meditação? Bom, a meditação, ela é uma prática que visa trazer mais concentração, mais presença para a consciência. Então, qualquer tipo de prática que induza a maior concentração, a maior consciência, a maior presença, pode ser chamado de meditação. Então, não necessariamente nos sentarmos numa posição específica. Qualquer tipo de prática que provoque essa alteração de consciência entra nesse conceito. Maicon, e existe algum tabu em relação à meditação? Sim, eu gosto de esclarecer sempre 3 tabus, tá? Que é, primeiro, é uma prática religiosa. Não, a meditação não é uma prática religiosa. É como o jejum, por exemplo. Você pode misturar com algum tipo de devoção ou não, tá? Segundo tabu, a meditação é só para pessoas calmas, ou sou muito ansioso, não consigo meditar. Bom, a meditação foi feita para as pessoas ansiosas. Então, se você é ansioso, ótimo, é para você que a meditação existe. Se você acha que ser ansioso impossibilita você de praticar a meditação, é como se você estivesse dizendo, eu não vou tomar um antigripal porque eu estou gripado. Então, a meditação é o remédio comprimido para a ansiedade. Então, é perfeito para essas pessoas. E o terceiro mito que eu gosto de esclarecer é o mito do não pensar em nada. Não vou meditar porque eu não consigo não pensar em nada. Não existe desligamento do pensamento, é impossível desligar nossos pensamentos. Então, a meditação não é esse desligamento, tá? Você vai continuar pensando, mas vai focar a sua atenção em alguma coisa ou não focar a atenção em nada, dependendo do tipo de meditação que você for fazer. Muito bem, gente. Tabus esclarecidos aqui com o Maicon Freitas. Ele que é, né, um professor aí de meditação. O pessoal estava aderindo bastante, né, Maicon, à prática aqui na cidade. Você é uma cidade interior, né? O pessoal estava bastante interessado, participando no Nirvana. E, Maicon, fala pra gente agora quais os benefícios, né, da meditação. Existem benefícios ou é só sentar ali e pronto, acabou? São muitos os benefícios, viu, Cláudio? Inclusive, assim, parece até piada quando a gente fala, porque não tem contraindicação, não tem efeito negativo, só efeito positivo mesmo, tá? São feitas várias pesquisas acerca de meditação e dos benefícios que ela provoca, e pesquisas por instituições de peso, né, como Harvard, como o Instituto Americano de Psicologia. E essas pesquisas, por meio de ressonâncias magnéticas, de exames físicos, chegaram às conclusões de que meditação provoca uma série de alterações no seu organismo e no seu cérebro. Como, por exemplo, diminui a massa cinzenta da amígdala, que fica mais ou menos ali no centro do cérebro, e é responsável por produzir medo e ansiedade. Então, se reduz essa área, diminui a ansiedade e diminui o medo. A meditação ajuda você a se acalmar, ajuda você a ter mais confiança no futuro, reduz os sintomas de depressão, reduz a ansiedade, melhora a memória, melhora o sono, melhora a capacidade cognitiva. Então, só tem benefícios, né? E o principal deles, aumenta nossa capacidade de autoguiamento, de autorregulação emocional. Então, para que eu devo meditar, Maicon? Bom, tem muitos motivos, né? Mas, além desses motivos que eu citei, né? O principal e o que eu sempre falo para as pessoas é que a meditação é a coisa mais poderosa que você pode executar em vida. E é o legado mais poderoso que você pode deixar para você mesmo e para os seus filhos. Porque ela aumenta a sua capacidade de se autorregular, de se autoguiar, de ter
mais autocontrole. Então, com essa habilidade você tem uma vida mais plena. Como é que isso acontece, né? Por que eu digo vida mais plena? Se você precisa, por exemplo, seguir um programa alimentar, uma dieta, mas não consigo. Às vezes eu preciso perder peso por questões de saúde ou por questões de estética, mas eu simplesmente não consigo. Não consigo seguir um simples plano alimentar. Por quê? Porque não tem autoguiamento, não tem autorregulação, não tem autocontrole. Se você precisa, eu quero, sei lá, passar em Harvard, né? Todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Basta estudar. 12 horas por dia, 15 horas por dia. Então não estuda por quê? Porque não tem a capacidade de se autorregular, de se autoguiar. A meditação, ela aumenta então essa habilidade. E, portanto, você se torna capaz de seguir o plano. E seguindo o plano, você atinge o objetivo. Então, basicamente, o grande motivo pelo qual eu acho tão importante meditar. Incentivem os seus filhos a meditar. E meditem vocês também. Pois é, gente. Fala assim, meditar, acha que é só ali, não existe nada, nenhum estudo atrás disso, muito se engana. Michael, e qual a idade certa para meditar? Existe uma idade, criança, idoso, adulto, jovem? Como que é? Explica pra gente aí. Não existe uma idade específica, mas existem técnicas de meditação diferentes para diferentes idades. Então, como as crianças, por exemplo, têm uma percepção de tempo diferente da percepção de tempo adulta, então, para crianças, a meditação ela é bem mais curta, bem mais rápida e menos formal. Então, a partir dos 10, 12 anos de idade, você já pode incluir na sua rotina uma meditação mais formal. Uma posição de meditação, uma concentração em um objeto específico. Mas, antes disso, o ideal é que você faça com seu filho um tipo de prática mais lúdica, né? Pintura, alguns brinquedos como quebra-cabeça. Então, tem uma série de brinquedos que incentivam a criança a desenvolver mais atenção, concentração e são também práticas meditativas. Michael, e tem uma maneira correta de meditar? Achar assim, eu estou sentado aqui, não está acontecendo nada. Explica pra gente um pouquinho sobre isso, que eu mesmo já passei por isso já. É muito comum o pessoal pensar que tem um jeito certo e um jeito errado. Não está dando certo. Sim, que não está funcionando, né? Está acontecendo alguma coisa. Assim, eu não gosto muito de falar no jeito correto, né? Porque a meditação, ela tem uma série de técnicas e práticas que podem ser utilizadas, que são mais adequadas para determinados momentos de vida, né? Então, uma criança, por exemplo, vai brincar com quebra-cabeça, é uma prática meditativa. Um adulto pode fazer a meditação sentado. E existem outras coisas que você pode fazer dependendo do seu momento de vida, que se incluem em práticas meditativas. Uma leitura e uma reflexão sobre aquele texto é também uma prática meditativa que combina mais com algumas personalidades. Nem todo mundo gosta de ficar sentado numa posição parado durante meia hora, mas você pode gostar de ler durante meia hora, que é também uma prática meditativa. Você pode fazer uma viagem, né? Nem todo mundo consegue ou gosta de ficar parado ou lendo, mas gosta de fazer uma viagem. Quando você está lá na praia, com o pé na areia, sentindo o cheiro da maresia, sentindo o vento no seu rosto, você não se preocupa com a sua agenda de trabalho de ontem ou de amanhã, né? Você está ali naquele momento, concentrado naquele momento. E isso é também uma prática meditativa. Então, para o nosso telespectador, internauta que está aí querendo, interessou em aprender a meditar, como faz? Quais são os primeiros passos para começar? Eu sempre indico para o pessoal que está começando a meditar que vá aos poucos. Eu dou sempre no mínimo duas dicas, né? Que é a dica do Kaizen, que é uma técnica japonesa de criação de hábito. Então, comece aos poucos. Se você dá conta de fazer só 1 minuto por dia, faça 1 minuto por dia. Tem que respeitar o corpo, né? Também. Respeite o seu limite, exatamente. Vá aumentando gradativamente. Com o tempo, você vai perceber que logo, logo você chega no período ideal de 30 minutos a 1 hora por dia. Mas se você já começa fazendo 30 minutos, você vai ficar traumatizado, vai achar a técnica horrível, vai achar a meditação horrível e provavelmente não vai praticar mais. Então, o melhor é começar aos poucos. Vai 1 minuto, 2 minutos, na semana seguinte você aumenta para 5, depois para 10, até atingir aí o período ideal de meia hora por dia. E uma segunda dica é
se force, né, se comprometa a fazer a meditação pelo menos por 21 dias. Porque existem pesquisas científicas que comprovam que os hábitos são criados com 20, 21 dias de execução. Então, no começo, vai exigir mais energia para incluir isso na sua rotina, mas a partir do dia 20, dia 21 mais ou menos, vai ficar mais fácil. Muito bem, estamos recebendo aqui hoje o Maicon Freitas, ele que é administrador e empreendedor. Gente, está muito prazerosa a conversa aqui com o Maicon, mas eu vou fazer a última pergunta, uma pergunta que não quer calar na sociedade paracatuense. Maicon, quando o Nirvana retorna às suas atividades? Vamos voltar, pessoal. Mas precisamos analisar primeiro a situação do mercado em 2021, quando sair a vacina, né, para o coronavírus. Nosso espaço ele foi pensado para ser um ambiente de convivência, né? Nós nunca pensamos o empreendimento como um delivery, por exemplo. A gente sempre falava que lá no Nirvana nós não vendíamos torta, não vendíamos café, nós vendíamos um momento de tranquilidade, de relaxamento, que era complementado por uma alimentação, por uma bebida, ou alguma coisa que você consumia no local. Então, a experiência de estar lá é muito importante para a gente. Inclusive, lá tinha meditação e outras coisas mais, né? Yoga e etc. Sim, fazíamos as aulas de meditação, de mindfulness, de zazen. Então, vamos avaliar o melhor momento para voltar a ter esse contato social, né? Precisamos de vacina primeiro, para ter um retorno com responsabilidade. Então, provavelmente, segundo semestre de 2021. Pois é, então, gente, vocês a conferiram na entrevista hoje com o Maicon Freitas aqui no seu Cidade Cultural na TV Minas Brasil. Maicon, muito obrigado pela participação, foi uma alegria falar com você. Eu que agradeço, muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Obrigado, pessoal. Tchau, minha gente, bom fim de semana e até a próxima.